o seguinte: Caio, estou profundamente frustrada, cansada, minha família está completamente desestruturada e não tenho mais controle sobre essa situação, nem sobre a direção da minha própria vida. Minha mãe, de 57 anos, foi diagnosticada com um transtorno afetivo bipolar. Episódio... 57. 57 Ela anos. Ela está com... transtorno afetivo. Não, eu digo com que idade a amiga que nos fala. Ela vai dizer, ela tem 24 anos. Tá? A mãe dela tem 57. Diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, ela bota entre parênteses, episódio atual hipomaníaco. Ok? Insônia, alteração de comportamento e humor, fuga das ideias, perca considerável de peso e problemas em gerenciar o dinheiro da família são apenas alguns dos sintomas que ela tem. Caio, tem sido o inferno dentro da minha casa. As finanças da família estão se esvaindo. Meu pai está saindo de casa. As brigas são constantes. O clima é sempre muito pesado e isso tem me sufocado demais. Como se o transtorno em si já não fosse suficiente, minha mãe se nega a aceitar que tem um problema. Aí que a doença pior é essa, né? A pessoa não aceita, né, Caio? Não aceitação, a negação do problema. Não toma o remédio receitado. Aí é muito difícil. Não, sim, posso? Não toma o remédio receitado e as irmãs dela, minhas tias que moram em outro estado, também não aceitam que existe um problema. Uma São delas... todas crentonas? Ela, não sei, ela vai dizer. Pentecas? Não, uma delas aqui que é psicóloga me acusou de estar agindo de má fé contra a minha própria mãe, dizendo que eu estou inventando psicóloga tudo. Evangélica, crente? Isso é fundamental saber, né? Porque é muito difícil você encontrar hoje em dia uma família que, não sendo religiosa, unanimemente seja contra um determinado tratamento que tem por finalidade, no caso da bipolaridade, dar condições mínimas de sobrevivência funcional para a pessoa e a diminuição do impacto da disfuncionalidade dessa pessoa sobre aqueles membros da família que são os que sofrem a incidência das disfunções, das crises, dos surtos, das intensificações do quadro, nas variações que ele tem. Ele varia pendularmente de situações e estados profundamente depressivos, autodepreciativos, negativos e arrasados para estados de euforia intensa, de poder, de potência, de capacitação, tudo fora das medidas e das proporções. É uma perda total do sentido e da proporção. Então você fica pendulando entre emoções agravadíssimas, sem nenhuma relação de causa e efeito entre o que pudesse ter gerado aquilo e o resultado desproporcionalmente acentuado que a vida da pessoa expressa, né? Então, se é depressão, é de morte. Se é euforia, é de vitórias alexandrinas, grandiosas. Isso caracterizando de maneira bem superficial um quadro que tem um degradê enorme de coisas. É tão amplo o espectro desse estado, chamado de bipolar, que é difícil até você definir com qualquer precisão maior e significado o que seja de fato uma bipolaridade. Hoje a ciência psicológica está lutando com a tentativa de entender de maneira mais clara o significado da bipolaridade, porque o espectro é tão amplo que cabe quase tudo sob ele. Mas e aí? Mas existe medicação que, sendo usada com regularidade, dá
infinitamente mais conforto para o usuário, que não fica à mercê dessas pulsões pendulares extremadas, e alivia a vida dos membros da família, que não tem que sofrer esse agravo horroroso, especialmente quando uma pessoa está numa fase dessa, de negação total de que tem qualquer problema, e ainda encontra, por parte da família extensiva, um apoio total, inclusive com a chancela da irmã psicóloga. Por isso é que eu disse, tem que ver se são religiosos, porque é difícil, no ambiente não religioso, você encontrar um encasquetamento assim tão unânime contra um tratamento de natureza psíquica em alguém. Sim. Cara, isso é orgânico? Ou na maioria das vezes pode ser gerado por algum tipo de trauma, de resistência? Pode ser, na maioria das vezes é gerado por trauma. Mas existe o elemento de natureza orgânica na propensão. Essa propensão será deflagrada ou não será deflagrada quando existe esse mecanismo que você identifica como um estado de propensividade àquela inclinação. Eu conheço famílias em que hoje em dia eu olho para trás e digo, o avô dele, o avô dela, já tinha um quadro de bipolaridade. Naquele tempo não tinha nem esse diagnóstico, mas já tinha. Você só dizia naquele tempo que ele era um homem de lua. De lua. Não, fulano é de lua. Fica períodos que não fala com ninguém, que não olha para cima, que em si mesma, e passa outros períodos de uma euforia louca que a gente nem entende de onde é que está vindo aquela intensidade toda. É de lua. Aí depois as classificações começaram a mudar e você já olha para trás e diz, não, o pai dele realmente, inclusive, se medicou, porque há 30 anos atrás você observava apenas num quadro desse de bipolaridade, você observava mais as estações depressivas. Estações. Porque as eufóricas, a família notava menos, porque o cara estava eufórico. Tá tudo ótimo. A menos que ele estivesse dando trabalho na euforia, ele estivesse ficando cleptomaníaco, ou com uma avidez por consumo doida, ou numa gastança maluca, aí iriam se preocupar. Mas, em geral, era a depressividade do quadro que fazia todas as atenções convergirem. Tem alguns anos, faz 20 anos, que a bipolaridade começou a ser mais percebida, e nos últimos 10 anos, se a gente não toma cuidado, quase tudo vira bipolar nos diagnósticos psicológicos e psiquiátricos. Por isso eu digo, que na falta de uma designação sob o guarda-chuva da bipolaridade, cabe muita coisa. No entanto, não é por essa falta de precisão diagnóstica que a medicação, em casos que já se mostraram agravados, familiar e socialmente, não deva ser usada tal medicação pela falta de definições mais precisas do que seja isso. Porque a medicação de posologia geral já vai ajudar, no mínimo, o cara a ter um conforto pessoal para funcionalidades mais equilibradas. E os que convivem com ele não sofrerem o impacto tão brutal daquela coisa em carne viva, que deixa uma família, como ela descreveu, em estado de agonia, muitas vezes. Sem contar que a tia psicóloga não mora lá, né? Não está sabendo. Longe, é em outro estado. Não sabe com quantos paus faz uma não cangalha. Não está comendo no sal. No dia a dia. Não está comendo salzinho. A situação está fora do controle. E a situação só piora com minha irmã mais velha, de 27 anos, que também é bipolar desde a adolescência. Só que em um nível mais acentuado. Quando as duas se pegam, Caio, é um Deus. A irmã mais velha dela, 27 anos, também apresenta um quadro mais acentuado que a mãe. Como existe a possibilidade da transferência da propensão genética,
Quando você vê um bipolar, em geral você tem alguém antes dele ou na geração dele, na própria família, às vezes com a mesma propensão. Ainda semana passada eu conversava aqui com alguém, que eu por acaso conheço a família já há 4 gerações, e conversando com essa pessoa, fui fazendo uma viagem retrospectiva, eu fui vendo a quantidade enorme de pessoas que eu conheci na família, com quadros menos graves, menos acentuados ou mais acentuados, mas daquilo que hoje, nessa geração, a gente designa como bipolaridade. Sim. Quando as duas se pegam, Deus nos acuda. Não tenho mais ânimo nem para as tarefas mais simples. Não consigo nem imaginar como faria para iniciar meu mestrado fora e deixar tudo aqui como está. Você veja como a codependência é violenta, não é? Porque ela ama a mãe, ela ama a irmã, o pai não está aguentando a barra e está indo embora, a família longe intervém no dia a dia deles, ou seja, proibindo o tratamento, não consentindo e reforçando o padrão de negação da mãe dela, que se interpreta como apenas não estando sendo compreendida. Olha isso. Não estando sendo compreendida. Tudo fica na conta do marido, prova disso é seu pai, que está indo embora. Aí tudo vai virando outra coisa, quando na realidade, se estivessem tratando isso com calma, poderia ser que, quem sabe, esse marido não estivesse saindo de casa agora. Ou não, pode ser que estivesse saindo mesmo. Pode ser que ele já esteja tão cansado, não só disso, mas de outras coisas há tantos anos, que ele tenha só aproveitado a situação agora para acovardadamente dizer: viram como é insuportável e não está dando mais para mim? Aí ele faz essa covardia de deixar para trás esse povo nessa carência toda e essa filha como herdeira do pacote. E a impotência dela ainda ser mais acentuada por causa da família extensiva de longe, dando esses pitacos malignos e farisaicos de intervenção, e gente que nem de longe enfia um dedinho para ajudar o dia a dia. Tá sabendo. Então, tá sabendo. Devia chamar a tia psicóloga e a família e dizer: então, olha, ou vocês vêm para cá cuidar, ou a gente está transferindo as duas para ir, porque eu estou indo fazer meu mestrado. É isso aí. É o drama dela. Sabe, quem fica se metendo em tudo tem que ser solução para tudo aquilo no que se mete. Isso é a minha filosofia simples de vida. Se eu digo para alguém: olha, chega aqui uma menina, vou me meter aqui nessa história, e que foi estuprada pelo pai e ficou grávida dele. Sim. Aí chega e diz: não vou ter esse filho de jeito nenhum, vou tirar. Eu tento convencê-la a ter o filho. Mas eu entendo o que está acontecendo como repulsa imediata dela. Claro. Bom, se eu vejo que ela não quer de modo algum ter o filho, eu digo: então, você, por favor, consideraria a possibilidade de me doar seu filho, de me deixar adotar seu filho? Ou de arranjar alguém que queira criar seu filho como filho, divorciado de toda essa história traumática que impede você de acolhê-lo? Algumas vezes eu digo: então tá legal, por que você não aborta esse filho na casa de alguém? Porque ele vai ter vida. Dê a ele, né? Dá para você aguentar só mais 5 meses? E fazer esse favor à existência e não carregar essa angústia? Para você, você não teve, deixa lá. Mas para alguém vai ser uma alegria. E para ele vai ser, quem sabe, só Deus sabe o que vai ser de potencialidade que ele vai poder expressar na vida. Então, quando eu resolvo me meter em alguma coisa, eu tenho que oferecer uma solução, brother. Não dá para eu ficar me metendo de longe. Eu estou com a minha mamãezinha muito doente agora, já por força da idade.
ficou subitamente enfraquecida. Foi galopante. Sua mãe? Minha mãe, galopante mesmo. E ao mesmo tempo minha sogra, que até 1 ano e meio atrás estava bem, foi galopante. Por isso a Adriana foi passar alguns dias e ficou já tantos lá. Rapidamente. Chega numa hora em que as coisas vão acontecendo rapidamente. Bom, você está de longe, o que eu posso fazer para dar conforto a ela? Ou eu mando dinheiro. Não, número 1, ou eu mudo para lá, eu vou para lá, paro tudo aqui, vou para lá e fico com ela lá, enquanto seja necessário. Ou, não sendo assim, não podendo eu fazer assim, já que ela mora em Manaus e eu moro aqui, eu tenho que mandar recursos para que ela tenha todo o conforto possível e não pese para as minhas irmãs que estão lá. Não pese para elas, nem para quem já cuida, que a gente já paga há anos para estar com ela, mas agora vai precisar de mais uma pessoa, porque senão as minhas irmãs não vão ter condições. Uma delas trabalha o tempo todo na prefeitura, lá com o meu amigo Arthur Vigílio Neto, na Secretaria de Limpeza Urbana. A outra é a Ana, que você conhece, tá? O dia inteiro com o Caminho da Graça, viaja para lá, viaja para cá, tá parando de fazer algumas coisas para estar junto, é um privilégio nosso. E eu moro aqui, estou ausente de lá já desde os 26 anos de idade. Veja quantos anos eu estou ausente da cidade como um residente. Embora eu esteja sempre por lá, mas você tem que saber o que você pode e o que você não pode. E o que você acha que é o certo quanto a ser feito, ou você vai fazer, ou você providencia todos os meios para que assim aconteça. Mas não demanda de ninguém o que você não pode dar. É simples. Não complicar a vida dos outros, meu amigo. Então, minha querida, eu sugiro a você... Ela fala mais alguma coisa? Fala. Então vai, ela adiante. Segue. Tenho 24 anos, sou a filha caçula e no lugar de estar preocupado com as coisas próprias da minha idade, preciso remanejar toda a minha vida para conseguir cuidar delas. Meu pai já disse que é uma responsabilidade cuidar delas, especialmente minha irmã, quando ele vier a fazer falta. Como posso pensar em construir uma família assim, Caio? Não dá, não é? Não posso impor o que tenho vivido a filhos ou marido. Da mesma forma que não posso simplesmente sair de casa e abandonar tudo. Como lidar com essa situação se minha mãe não aceita que precisa tomar os remédios? Como me manter firme sem nem mesmo minha própria família, se nem mesmo minha própria família me apoia? Busco ajuda em grupos familiares na internet que passam pela mesma situação, mas confesso que não tem sido útil. Preciso de ajuda. Preciso redescobrir a força que achava que tinha e não posso me permitir ficar depressiva. Estou angustiada, Caio. A minha família é toda católica, inclusive minhas tias. Apenas eu sou convertida em minha casa. Então, olha, minha querida, número 1, chame seu pai e diga a ele: olha, pai, eu também tenho uma vida. Eu só tenho 24 anos. Você já tem aí o que? 55, 60 anos, o pai dela talvez. Eu estou começando a vida. Você está vivendo a maturidade total da sua existência. Se você não vai ficar aqui, eu vou pedir a você que assuma a responsabilidade, responsabilidade paterna sobre a minha irmã, sua filha, e responsabilidade civil sobre a mamãe. Por favor, casado com ela ou não, assuma essa responsabilidade. E chame as suas tias e a parentela e diga: ou vocês nos ajudam cuidando dela e vivendo com ela para saberem com quantos paus se faz essa cangalha, como é que acontece aqui no dia a dia. Ou vocês vêm cuidar, ou vocês levam-na para ser cuidada por vocês, ambas, porque eu vou ter que fazer alguma coisa pela minha vida. Eu só tenho 24 anos, eu tenho a chance de existir na Terra. Então, já que eles interferem tanto, quem interfere tem que participar.
mas tem que participar mesmo. No mínimo, o que todos eles precisariam fazer era cotizarem-se para providenciarem um cuidado, então, de alguém ou de alguns em relação à sua mãe e à sua irmã. Porque, do contrário, minha filha, você se internou num convento familiar. Vai fazer voto de silêncio, castidade, negação de tudo mais que você tenha feito na vida. Você assume uma espécie de castigo, de convento e clausura familiar. E a cultura católica na qual você está tem muito desse espírito de sacrificar um determinado membro da família, especialmente a mulher. Porque se você fosse um menino de 24 anos, com um mestrado para fazer, ia estar todo mundo dizendo, coitado do fulano, com um futuro pela frente, com um mestrado para fazer e não pode, porque fica cuidando da irmã e da mãe. Agora, como é uma menina, dependendo do estado do Brasil, se for Minas Gerais ou em algum outro lugar aqui no Nordeste, onde a cultura, mas basta ser em qualquer interior religioso católico, sobre a mulher já repousa quase que essa missão inerente de, em não havendo circunstâncias ideais para cuidar dos debilitados da família, uma das filhas o fará, como era antigamente. Já era alguém que nascia para ser dedicada a esse mistério, a essa função de ser a cuidadora da família. Já havia famílias que tinham uma determinada filha temporã que estava designada para ser a freirinha do convento familiar, para cuidar daqueles pais. Em alguns lugares a cultura já era essa. Eu não sei como é na sua família, mas se for, minha querida, você existe e comece a quebrar esse paradigma tão desumano. Porque problemas todos nós temos e a gente tem que ser solidário com o pai, com mãe, com filho, com filha, cuidar mesmo. Agora todos se unem. Quando a gente vê a situação de um que está carregando um peso grande demais, a gente tenta diminuir aquele peso, criar circunstâncias para que não pese demais para ninguém e todo mundo tenha a chance de tocar sua vida como seja possível. Às vezes, numa hora dessa, dá uma atrasada em alguns processos, mas não tem que gerar uma paralisia total da sua evolução. Então, minha amiga, o que eu lhe sugiro é essa conversa imediata com eles, mas essa conversa é mais pedagógica, porque pode ser e pode não ser que haja algum tipo de reação. A minha sugestão mais objetiva é esta: por favor, procure ajuda aqui e agora na Capelania do Caminho. Escreva para a Capelania do Caminho ou para o Marcelo Cunha, porque eu faço questão que eles descubram quem é você, onde você está, em que cidade você mora e designe pessoas para visitarem você, estarem com você, caminharem com você e em loco encontrarem saídas palpáveis em loco. Porque uma coisa sou eu aqui de longe falando sobre um quadro teórico, uma construção, uma arquitetura teórica. Outra coisa é visitar a sua casa, sentir o cheiro das coisas, como é o ambiente, quais as condições e que saídas se poderia tentar encontrar para equilibrar sua vidinha. Eu quero expressar todo o meu carinho solidário por você, de todo o coração. E, por favor, faça contato com o pessoal da Capelania do Caminho. E o pessoal da Capelania do Caminho, fique atento à cartinha, atentos à cartinha dela, ao e-mail dela. Inicie em contato com ela rápido, por favor. Tá bom? Você me faria esse favor? E, querida, quem quiser ajudar a sua mãe, tem que ajudar sua mãe a entender que ela está precisando de ajuda. Não ajuda a sua mãe quem fortalece nela a ideia de que ela não precisa de ajuda. Gente absolutamente funcional precisa de ajuda. Pessoas disfuncionais precisam completamente. Vem
RVTV, o canal é você.